são 15 anos e para mim é um privilégio estar aqui porque Lívia, junto com os professores Carlos Augusto Figueiredo Monteiro e o professor Oswaldo Bononi Filho, eu considero eles minhas referências geográficas no sentido amplo e profundo, né? Postura, atitude, respeito e seriedade. Eles são como meus guias e por isso é um privilégio eu poder estar aqui nessa condição, né, de participar dessa homenagem que na verdade é uma forma de agradecimento daquilo que o acadêmico pode fazer, que é discutir sua obra, repercutir seu pensamento e posicionar-me em relação a ele. Então, me preparando para essa tarefa, eu me dei conta de que algo que o Bert já assinalou, precisamos voltar a estudar com mais afinco aquilo que a Lívia produziu. Às vezes o muito próximo se torna distante e treina muito para estudar e discutir essa sua longa trajetória. Não que não haja referências sobre o trabalho de Lívia. Por exemplo, temos um texto que escrevi junto com o Luciano em 2003, que na verdade repercute em parte a longa entrevista biográfica que Lívia fez em Londrina, né? Inclusive está no YouTube, tem 2 horas de duração, né? A gente chamou na época de Construção do Saber Memórias, com Lívia de Oliveira. É muito rico essa própria entrevista dela. Tem o texto da conferência de abertura daquele SIMPEC que o professor Oswaldo fez e publicou tanto no livro do evento quanto na revista Caderno de Geografia, que também tem uma análise da obra de Lívia escolhida por 3 etapas, 3 pontos específicos. Inclusive ele chama, né, a Lívia naquele texto de uma educadora explorando as fronteiras mais avançadas da geografia. E temos uma rica tese de doutorado que foi feita pela Georgia Stefani de Oliveira, orientada pelo João Pesato, aqui no Departamento de Educação, denominada História do Ensino da Geografia como Campo de Investigação, Contribuições de Lívia de Oliveira. Né? É uma tese muito interessante, aqui em 2012, e que entrelaça a própria trajetória e narrativa de Lívia com a reflexão sobre o ensino e a constituição do campo, né, enquanto campo de pesquisa. Além de várias outras entrevistas, né, que a gente encontra da Lívia em várias revistas diferentes. Só que essas contribuições, eu queria reforçar de imediato, elas ainda são poucas para avaliarmos o alcance do trabalho de Lívia. O campo aberto, as inovações, a forma e o que realmente significa trazer Piaget, traduzir Coan e os seus muitos orientandos, eles são grandes eixos, né, que estão colocados, mas penso que ainda há um campo aberto para nós nos debruçarmos sobre o seu trabalho e avaliar as implicações e possibilidades como já foi feito no Brasil. Então, o que eu queria fazer nessa fala é provocá-los a que façamos ou iniciemos uma arqueologia da geografia humanista no Brasil. Não uma lista de referências ou de bibliografia apenas, também é importante, mas uma verdadeira arqueologia, seja uma escavação, ou seja, uma escavação genealógica da construção dos sentidos. Isso implica, portanto, um olhar centrado na construção dos discursos, meio a Foucault, mas também na construção dos sentidos, à maneira de Heidegger, voltados para os elementos epistemológicos constituintes dessa geografia humanista, em suas múltiplas e por vezes ecléticas influências, né? Que a gente certamente poderia comprar várias narrativas à maneira de Ricardo. Me proponho a dar um pequeno passo nessa fala, perguntando-me que geografia é essa, produzida por Lívia em sua trajetória. Trata-se de uma abordagem contextual, né, tal qual propõe o professor Vincent Berdolet, que procura articular esses elementos internalistas e externalistas com os contextos e círculos de produção do conhecimento nos quais ele está envolvido. É claro que é modesto, gente, é só 30 minutos, tá? Assim, se é de reconhecimento geral algumas facetas do trabalho de Lívia, como a educação geográfica, a geografia escolar, ou a cartografia escolar, a percepção do meio ambiente e a geografia humanista, busco nessa breve ensaio arqueológico elementos que permitam não apenas reconhecer o sentido desse devir, mas uma narrativa ou imagem que permita projetar essa sua geografia para nós.
O que emerge desse esforço é o que eu estou chamando provisoriamente de geografia topológica, que talvez nos ajude a pensar um dos vários sentidos de sua geografia e seus potenciais desdobramentos nas geografias que buscamos hoje. A construção dessa geografia topológica é horizontal, ou seja, envolve o estabelecimento de pontes e a expansão do entendimento e da compreensão, não a supressão daqueles caminhos já pisados. Como Lívia estabelece a construção? Nossa escavação será, portanto, centrada nesses alargamentos, que eu estou chamando, que se constituem não como travessias, mas como incorporações em um horizonte cada vez mais amplo e bem articulado de sua compreensão da geografia, da vida e do mundo. Eu vou tentar falar isso tudo com ela me olhando daqui da frente, tá, gente? Bom, primeiros alargamentos. A epistemologia. Eu queria começar usando uma epígrafe da própria Lívia. Abre aspas, né? O espaço geográfico não é nem absoluto, nem relativo, ou relacional em si mesmo, mas pode transformar-se em um ou em outro, dependendo das circunstâncias. O problema do espaço é resolvido mediante a prática da vivência em relação a ele mesmo. Eu quero iniciar com esse epígrafe, com essa citação, porque ela produz a inquietação que me ajudará a desentrincheirar as várias camadas que compõem o trabalho e a geografia de Lívia de Oliveira. Nela lemos que o espaço geográfico não é nem absoluto, nem relativo ou relacional em si mesmo. Aqui já podemos acompanhar o efeito do primeiro grande alargamento na perspectiva geográfica e científica de Lívia, a discussão sobre o espaço relativo feito pela nova geografia. Lívia tem uma formação que a gente costuma chamar de tradicional. Leu e estudou os clássicos da geografia do século XIX, Humboldt, Hitler, por exemplo, e, sobretudo, aqueles do início do século XX, Marconi, Laplace, Maxwell e outros. E teve como mestres grandes geólogos como Elizabeth Sábio, João Dias da Silveira, Pasquale Petroni e o José Ribeiro de Araújo, que foi seu orientador. Nessa formação que a gente acostumou a chamar de tradicional, e a gente ainda não arrumou um nome melhor, né, do que esse, Lívia reteve uma visão que ancora a geografia como conhecimento clássico, ou seja, desde os gregos, remontando aos estudos diários da ciência da Terra, das relações homem-meio e do espaço. E teve também uma compreensão da relação íntima da geografia com a geometria, e depois seu afastamento e seu vínculo indissociável com a história. E teve o interesse pelos mapas e o entendimento de que eles são a linguagem do geógrafo por excelência. E teve, sobretudo, uma convicção de que a geografia é uma só, e não se dá a separação entre ciências da natureza ou exatas e ciências humanas. Elas estariam justamente, a geografia estaria justamente entre elas. Essa geografia, ancorada em uma ideia de espaço absoluto, recebeu críticas da chamada nova geografia, sobretudo no que tange às geometrias euclidianas e à natureza relativa e relacional do espaço. Preocupados com a necessidade de fundamentar uma geografia verdadeiramente científica, Lívia participa, né, como o Vert já destacou, né, do movimento, por exemplo, de fundação da GETEL, embora sua participação nunca tenha sido, enquanto pesquisadora, mas no campo dos estudos, do diálogo. Mas dali também reteve elementos que incorporou à sua geografia: a compreensão do espaço relativo, de fundo matemático e lógico, e os fundamentos da teoria do conhecimento e da epistemologia que orientavam a constituição de uma geografia científica pautada na objetividade, na definição do método e, sobretudo, no uso da linguagem demonstrativa matemática. Referências indispensáveis para a Lívia nessa época são os clássicos, por exemplo, Hartshorne, mas, sobretudo, aqueles da nova geografia, né? David Harvey, Quick Exploration Geography, além dos livros de Brian Barry, Peter Haggett e William Wood. Mais do que modelagem matemática, algo que a Lívia nunca se propôs a fazer, o que ela reteve com muito vigor desta época foi o rigor teórico-metodológico, marca reconhecida de seus trabalhos, que se pautava por um investimento na epistemologia e na teoria do conhecimento. Esse investimento, no entanto, ele estava associado diretamente com a descoberta do sistema Piaget, cuja leitura havia iniciado já, como o Vert também destacou, pelo seu vínculo com a didática.
A teoria de Piaget constituiu a retirada da epistemologia do domínio dos filósofos, fazendo com que a epistemologia fosse constituída cientificamente. A epistemologia chamada científica de Piaget, ela retira do domínio global dos filósofos, quer dizer, como se fosse uma epistemologia para todas as ciências, articulando a experimentação à epistemologia, colocando a tarefa para o próprio cientista de refletir sobre a sua produção e sobre o seu conhecimento. Essa perspectiva coaduna com a trajetória e as marcas do trabalho intelectual de Lívia, cuja reflexão teórica e metodológica nunca foi a parte de um exercício prático de investigação científica. Essas primeiras expansões do horizonte geográfico de Lívia, portanto, se deram também para fora da geografia, envolvida com leituras de geógrafos anglo-saxões que estavam renovando a discussão teórico-metodológica da ciência geográfica, mas envolvia também, ao mesmo tempo, adentrar nas pesquisas experimentais e nas formulações epistemológicas de Piaget e seu grupo genérico, na interface com a psicologia, a filosofia, a biologia e a matemática. O efeito desse movimento é nítido ao se tomar, por exemplo, a tese de doutorado de Lívia, de 67, na qual nem a nova geografia nem Piaget estão presentes, com aquilo que acontece ao longo dos anos 70, com suas publicações, que culminam com a sua livre docência de 77. O estilo da escrita, as referências e o alcance e a própria teleologia do trabalho parece apontar para uma outra direção, não totalmente diferente, mas para uma outra direção. A década de 70, portanto, a gente poderia considerar, nessa arqueologia, uma década de construção dos fundamentos epistemológicos da geografia de Lívia. E esses fundamentos devem muito à incorporação de Piaget para três discussões centrais: o conceito de espaço geográfico, a compreensão epistemológica da geografia como ciência, a centralidade da relação percepção e inteligência nos processos de construção e representação do espaço. Sua livre docência é tão marcante, como mostra o professor Oswaldo Molinho, porque constituía uma completa novidade e uma contribuição original para a geografia feita no Brasil até então, inclusive em termos internacionais. O Werther já mencionou que nem no grupo de Piaget em Genebra, nem os geógrafos dedicados à percepção naquela época haviam feito essa construção do sistema de Piaget com a geografia. Os geógrafos utilizavam muito a discussão da Gestalt ou a perspectiva behaviorista, nas suas discussões já presentes sobre percepção. Mas por que então a contribuição de Lívia é tão significativa? Entre os vários, eu quero destacar dois pontos. O primeiro é porque o que estava em jogo naquela época era a criação ou abertura do que viria a se tornar o terceiro horizonte teórico-metodológico da geografia no Brasil, o dos estudos centrados no sujeito. Até então, as epistemologias disponíveis e movimentadas pelos geógrafos não lidavam de forma bem articulada com as pretensas esferas que sua ciência propõe articular. Ou seja, a geografia estava ainda sempre voltada para a extensividade, para as marcas da relação homem-meio, com pouca atenção ao homem enquanto sujeito, tanto do conhecimento como destacou Werther em sua existência. Ao trazer a psicologia genética de Piaget, ela incorporou esse sujeito em sua dimensão psíquica e em sua ação, de forma até então não realizada, influenciando diretamente na epistemologia geográfica. O segundo ponto é porque não havia até então nenhum esforço consistente e direto, propriamente epistemológico, de fôlego na geografia. A incorporação de Piaget não é apenas uma novidade em si, por conta de ser Piaget, mas é uma construção epistemológica própria que envolve a incorporação verticalizada do pensamento de um autor, no caso todo um sistema, para a renovação epistemológica, metodológica e temática da geografia. No primeiro caso, essa direção para a qual aponta a obra de Lívia, sobre o sujeito, ela se manifesta precocemente, e acho que vai ter também pistas que corroboram para isso. Lá na sua tese de doutorado, Lowenthal, por exemplo, aquele texto famoso de 61, já está presente. E é interessante que ele aparece no momento em que Lívia, no texto, alude
o papel das paisagens em fomentar a imaginação e a memória para os estudantes. Sua tese é dedicada ao ensino de geografia. Quer dizer, ela coloca a imaginação ali, né, me parece um eco desse texto de Loventhal, como metas para o ensino de geografia. Nos anos 70, o esforço de conceituar o espaço geográfico como relativo e multidimensional está já embebido de Piaget, com a dimensão psicológica e genética do espaço como constituinte dele, tanto quanto sua dimensão lógica e geométrica. E, naturalmente, na bibliodocência, né, o estudo cognitivo e metodológico do macro, assim como outras pesquisas que Liber realiza ao longo da década, junto com a professora Lucimar Machado, envolvem pesquisas e aplicação de experimentos com estudantes, colocando no centro da investigação a percepção e a representação do espaço pelos sujeitos, algo que era uma verdadeira novidade da geografia feita até então. Quanto à construção epistemológica, para nós atualmente a fluidez com a filosofia, o mesmo investimento específico na filosofia de um autor para pensar nossa prática, nossa epistemologia geográfica, parecem movimentos conhecidos, né? No entanto, nos atentemos que no final dos anos 60, a articulação entre ciência e filosofia ainda era relativamente truncada, sobretudo na geografia com a nossa tradição filológica. Embora os geógrafos tenham se esforçado em fundamentar ou articular suas geografias sempre atreladas a preceitos filosóficos de cada época, realizar esse movimento significava uma grande ousadia, que na verdade ainda o é hoje, algo que não se tinha muitos paralelos até então, e ainda hoje se apresenta para todos. Os efeitos de Piaget, portanto, no trabalho de Liber, eles estão para além da sua psicologia. Estão mais fortemente amalgamados em sua epistemologia, inclusive no que tange a compreensão da relação entre ciência e filosofia. O final da epígrafe, que eu iniciei, diz: o problema do espaço é resolvido mediante a prática da vivência em relação a ele mesmo. Por exemplo, essa epígrafe, por exemplo, ela tem fundamento inicialmente na compreensão piagetiana de epistemologia, como eu destaquei, mas ela vai receber uma ressignificação no próprio trajetório de Liber a partir do seu mergulho na geografia humanista. Aí eu passo para os outros alargamentos, da percepção à geografia humanista. Nos anos 80, trouxeram para Liber, então uma pesquisadora e professora reconhecida e consolidada, o desafio de formar mestres e doutores. E foi nesse período que duas coisas aconteceram. O seu esforço teórico e epistemológico da década anterior pôde desdobrar-se na forma de trabalhos monográficos que orientou, e os estudos de percepção se tornaram percepção do meio ambiente. E aí, por contar a geografia humanista. No primeiro caso, os trabalhos orientados são muito comentados e relevantes, pois permitiram a agregação de novas preocupações e permitiram colocar em movimento a geografia de Liber. Eles já refletiram, no entanto, um novo alargamento na construção de Liber, que é a questão ambiental. Embora já tivesse aparecido nas revisões que fazia, acompanhando a produção internacional sobre o tema, como o famoso texto de 78, ficou mais evidente a partir de suas participações no Congresso da UGI, em um estágio realizado em Toronto e com a tradução do livro que confirmou. Esses fios se juntaram e, pela teoria de Piaget, ele incorporou a sua geografia e meio ambiente com preocupação cognitiva e perceptiva, e depois ética e estética. Nesse campo, a importância do diálogo com a nova geografia se fazia novamente presente na minha leitura, já que trabalhos em torno da qualidade ambiental e do planejamento estavam constantemente em suas preocupações, além da própria educação e ética ambiental, que articulava uma preocupação com valores e atitudes, com também um sentido de utilidade e aplicação do conhecimento científico. Por outro lado, levantar a questão da percepção em par com a questão do meio ambiente permitia um amálgama mais afinado com a visão de geografia tradicional ligada à sua raiz na antiguidade, cuja relação homem-meio é tão significativa. De outro lado, ampliar a percepção do espaço, conceito ligado às geometrias e às matemáticas, como o Liber sempre fez questão de corroborar. Para a percepção do meio ambiente, permitiu agregar um conjunto diferente de temáticas que, embora permanecessem com as bases piagetianas,
leva Lívia a explorar outras fronteiras da geografia. Esse caminho também estava antevisto nos anos 70, com as referências precoces que aparecem nos trabalhos de Lívia, por exemplo, ao famoso livro de Kevin Lynch, sobre a imagem da cidade, ou do próprio texto de Lowenthal já mencionado, além das referências a Tuan e a Wright, que aparecem em sua tese de neurociência. Nessas explorações, Lívia passa por leituras fenomenológicas, hermenêuticas, literárias, antropológicas, entre tantas outras. Muito tardiamente, no início dos anos 90, reconhece que seu trajeto, além de constituir os estudos de percepção do meio ambiente, foi um dos pilares de abertura da própria geografia humanista, o que abre outras possibilidades e a coloca em um outro horizonte de discussão epistemológica. Com o horizonte humanista, Lívia pôde rever principalmente o alcance e os desdobramentos de seu trabalho. No entanto, isso nunca significou redefinir suas bases epistemológicas. Agregou, nos anos 2000, a dimensão da afetividade com maior ênfase, além de sentimentos e valores, nem sempre abordados a partir do sistema inteligente. Por fim, a questão dos sabores se tornou sua busca nos anos de 2010, já com a presença do pensamento fenomenológico de Dardel se fazendo cada vez mais constante em seus cursos. Essas incorporações e essas associações podem parecer inconciliáveis para alguns. É especialmente desconcertante pensar a presença de Dardel, que faz uma crítica direta à geometria, ao lado de um reconhecimento, como Lívia sempre faz, da relação da geografia com a matemática. Isso me leva ao último movimento dessa primeira tentativa de ensaio arqueológico. Eu estou chamando espaço relacional, espaço topológico, geografia topológica. A marca mais perene, talvez, para mim, que marca toda a construção da geografia de Lívia, é sua preocupação com o conhecimento. Isso sempre esteve presente, refletindo-se igualmente em sua preocupação com a educação, que para ela, desde sempre, está relacionado com a dimensão do conhecimento, e com a pesquisa, voltando-se sempre para a produção do conhecimento. Mas que compreensão epistemológica orienta sua geografia? Eu estou de acordo com o professor Amorim Filho que tentar colocar a obra de Lívia na geografia tradicional, na nova geografia, na crítica, no humanismo ou qualquer outra, que são geografias que estiverem em voga durante sua trajetória, simplesmente é no mínimo incompleto. Sua geografia é multidimensional e, até por sua longevidade, atravessou diferentes momentos. Na realidade, notamos que ela articulou e reteve elementos de diferentes tendências, realizando uma construção própria. Penso que isso se deveu à sua busca por um conhecimento que, apesar de rigoroso, permitisse a articulação e a consideração de múltiplas dimensões. Várias coisas me levam a essa conclusão. A primeira é a presença perene da interdisciplinaridade do seu trabalho. Desde as discussões sobre ensino, passando pelas relacionadas à epistemologia e chegando à percepção do meio ambiente da geografia humanista, Lívia sempre esteve atuando nas fronteiras da geografia em busca de conhecimentos ainda não constituídos e que necessitavam de múltiplas visões articuladas. Sua formação em geografia e história, sua recusa de separar a geografia, insistindo em sua unidade, sua negativa de situar a geografia entre as ciências naturais ou humanas, sua busca por um espaço relacional e relativo, e, por fim, sua fundamentação em Piaget, que propõe justamente que o conhecimento não está no objeto, nem no sujeito, mas que se dá justamente na relação historicamente e biologicamente constituída, reforça essa dimensão relacional de sua geografia. E aí, cito Lívia de novo. A noção de espaço, psicologicamente, é uma construção, um processo. Ela se desenvolve em vários planos: perceptivo, cognitivo e representativo. Mas é sempre solidário com a inerente a todo o desenvolvimento mental, sensório, motor, afetivo, social e cultural. Piaget reconhece uma atividade perceptiva entre a percepção e a inteligência. É uma interação funcional entre a percepção e a inteligência, e geneticamente
o espaço é simultaneamente físico, matemático, isto é, depende tanto do objeto como do sujeito. Até sua aproximação com a fenomenologia coaduna com essa tendência, cuja concepção de conhecimento está igualmente na relação, nem no sujeito nem no objeto. Inclusive, Piaget discute muito com a fenomenologia, né, e ele até considera, ele dá valor à fenomenologia, tem as críticas dele, mas ele inclusive coloca a fenomenologia como uma epistemologia relacional, porém não genética. Em vista disso, o relacional seria, para mim, a marca principal da geografia de Lívia, que se manifesta nisso que eu estou tentando chamar de geografia antropológica. Em que sentido? Permitam-me citar Lívia de novo. Diante do exposto, convém lembrar que, epistemologicamente, a geografia lida com o espaço. Espaço esse que é de natureza ontológica, enquanto objeto categoria independente e contínuo, sendo pensado em termos de espaço-tempo. Também é de natureza epistemológica, como um conteúdo, possuindo propriedades próprias, com relações e dimensões específicas. É igualmente de natureza psicológica e lógica. No primeiro caso, o espaço é uma construção, um processo, com participação efetiva do sujeito. E no segundo caso, o espaço é uma relação, sendo um sistema tanto referencial quanto sociocultural. Que ela vai se negando a ficar num campo só, né? Ou ainda, cito Lívia de novo. Os tipos de espaço podem ser assim trabalhados. O matemático é representado, mensurado mediante as diversas geometrias, mas sempre concebido como ideado. O físico é representado, objetivo, constituído por objetos, concebido como processo de espaço-tempo, como real, a realidade. O espaço psicológico é construído, sendo tanto individual como coletivo, com objetos com significados atribuídos pelo sujeito, concebido como símbolo, sempre simbólico. O social se apresenta como dependência e liberdade, como refúgio ou aventura, sempre como condição de sobrevivência com o tipo dele, sendo o espaço vital, porém não é isomórfico ao espaço físico. Já o geográfico não é apenas euclidiano, mas também, primeiramente, topológico, confundindo-se com a superfície da Terra, sendo o território e a cultura de povos e nações, podendo se identificar. Essa concepção de geografia e de espaço é, para mim, expressão de uma perspectiva relacional, horizontal, que prioriza as conectividades, as interações, que a gente poderia associar desde é um dos princípios da geografia tradicional, né? A relatividade e a circunstancialidade do conhecimento, né? E sua variação no tempo e no espaço, bem como seus múltiplos pontos de vista e